Então, vamos dar início. Vamos Dar iniciar início à nossa. nossa palestra de hoje, né, com o tema Repode na Mediação de Conflitos, a história da paz no conflito, com o convidado, o professor Jean Carlos Dalbianco, criador da mediação restaurativa, criador da nomenclatura Métodos Adequados de Baseamento, fundador e presidente do IBRAMAC. E sejam todos bem-vindos. E o professor, gratidão por esse momento. Tenho certeza que vai ser uma conversa bastante enriquecedora. Agradeço imensamente. A gente está junto aí, vocês aceitaram esse convite para a gente bater esse papo, essa conversa aí com você, professora Maria Augusta e professora Catarina. É um prazer enorme. E agradecer aos nossos videoespectadores, nossos videoespectadores, nossos telespectadores que estão aí. Agradecer também a professora Catarina por estar conosco, para a gente bater esse papo hoje, né? A conversa é essa, é o Repode. Isso, Repode, que muitas pessoas também não têm esse conhecimento do que vem ser Repode. Vamos iniciar, então, justamente com esse conceito, com essa pergunta. O que é Repode, professor? Repode. Antes de responder a sua pergunta, professora Maria Augusta, eu vou contar uma historiazinha para vocês. Dizem que eu sou um contador de história, né? Mas história, você, storytelling, já existe curso de graduação, de doutorado. Muitas empresas de marketing usam o contar história para memorizar. Jesus contava muitas histórias para a gente memorizar, né, as coisas. Certa vez, eu fui fazer uma mediação. E na mediação que eu fazia com a pessoa, eu, como sempre, aprendi assim. Minha formação foi nos Estados Unidos da América, formação de mediador de conflitos. Eu aprendi que o mediador de conflitos, ele tinha aquela função de falar do que estava acontecendo. E foi assim, né? Que as pessoas traziam, por favor, narre o que trouxe você aqui. E eu percebia que eu falava muito das dores. Eu percebia que eu falava muito do que estava acontecendo. Eu percebia que eu falava muito do que eles já sabiam. Mas em nenhum momento eu falava daquilo que eles não sabiam. E certa vez, lendo um livro de Lieberman, o livro de Lieberman, eu lembro que ele falava mais ou menos assim, não sei exatamente, mas ele dizia que se você quer que alguém concorde com você, ou tome uma atitude em direção daquilo que você está querendo, a primeira regra é que ele deve entender exatamente o que você está falando e entender precisamente o que é que você está pedindo a ele. E isso eu não fazia. Eu não fazia isso, eu sabia, sinceramente, eu trabalhei na mediação, mas muitas vezes eu não sabia o que realmente eu queria. Mas, cara, você queria resolver o conflito. Mas a minha função não é resolver o conflito. Então, eu percebi que eu tinha que fazer algo diferente. Eu tinha que fazer uma intervenção. E a minha intervenção foi quando surgiu, eu tenho que fazer uma reconstrução. Reconstruir aquele discurso de dor, reconstruir aquele discurso de sofrimento. Então, eu criei a palavra reconstrução positiva de discurso. Daí surgiu a expressão, a sigla, né, REPOD, que é a reconstrução positiva do discurso. E isso que é o REPOD? Na verdade, elas são intervenções ideológicas, né, dialogais, que ela tem um poder enorme de estabelecer e aumentar a confiança entre o mediador e o mediano. O REPOD é isso. O REPOD é quase como a empatia. Ela tem esse poder de estabelecer a credibilidade do mediador, do mediando, no mediador. E quando você consegue montar essa comunicação ideológica, né, das ideias, é quando o mediador faz as perguntas para o mediando em forma de diálogo. Chamamos dialogal, ideológicas ou dialógicas. Aí, senão eu vou criar esse REPOD. Eu percebi, então, na outra vez que eu fiz a mediação, eu tentei fazer isso. Que ele acreditasse em mim, que ele acreditasse nas minhas perspectivas. E aí eu voltei a ler Shipman e Little John. Shipman, ele tem um livro fabuloso que ele fala sobre isso. Ele diz,
E para que servem essas intervenções ideológicas? Primeiro, ela incentiva os medianos a falarem apenas de si mesmos. Incentiva, não falo só dela, ela incentiva aqueles medianos a falarem sobre suas experiências pessoais, que muitas vezes é descartada na mediação. Muitas vezes o mediano ele quer falar de algo que para você ou para mim não tem nada a ver com aquele momento que ela está vivendo. Mas para ela é importante, é um desabafar. Ela busca, né, a intervenção, o repórter, que haja uma preocupação em comum. É isso que ela busca. E, sobretudo, ela suscita pensamentos criativos, ao invés de argumentos padrões. Argumento padrão, né? Temos argumento padrão para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo outro. Então, a repórter é isso. É a reconstrução positiva de um discurso. Porque da dor, do que me fez, o que você me magoou, eu já sei, professora Maria Augusta. O que a Catarina fez para mim, eu já sei. E o que eu fiz para você, você já sabe também, nós sabemos. O que nós não sabemos, muitas vezes, é o que de bom houve em nossa relação. Porque em todo discurso existe uma história de paz. Todo discurso existe uma história de paz. Professor, uma vez, o senhor... Desculpa. O senhor fala que a ênfase seria exatamente e não levar aqueles pontos negativos do que os medianos trazem. O repórter seria fazer com que eles tenham um ponto de vista diferente? Seria que eu tenha um ponto de vista diferente, mas, ao mesmo tempo, um ponto de vista em comum. Por exemplo, você também estava num congresso e perguntaram, sim, qual é a paz que existe, professor, entre uma pessoa que estava dirigindo seu carro, ia para a praia com a sua família e veio alguém atrás e colidiu no carro dele? Qual é a história de paz que existe aí? Existe uma história de paz. Existe uma história de paz. Por exemplo, a pessoa que se preparou para ir para aquela passeio com a família dele, ele se preparou para ir para aquele passeio, ele comprou seu alimento, ele planejou, fez a locação da casa, se não fez, se ele tem a casa. Isso é que é a história de paz. O que aconteceu ali foi a colisão naquele momento. É ali que há o desequilíbrio. É ali que há o desequilíbrio. E o repórter tem a ver também com essa questão do sistema, da perspectiva que você vê as coisas também. Existe uma história de paz aí. Bakhtin, ele fala, Bakhtin, ele falava de algo muito interessante assim, na realidade, toda palavra que nós falamos, que a ideia do repórter é essa, é a primeira palavra, ela comporta duas faces. Todas elas, ela é determinada tanto pelo fato que ela procede de alguém a palavra, como pelo fato que ela se dirige a alguém. Ela vem de alguém para alguém. E a palavra, que é essa reconstrução do discurso, ela constitui justamente o produto de interação locutor-ouvinte. Toda palavra, toda reconstrução, ela serve de expressão em relação uma ao outro. E essa reconstrução positiva do discurso é para que nós mediadores, saibamos que todas as vezes que você começa a falar, porque ele vinha em alta velocidade, mas você não olhou para o retrovisor, e falando dos pontos negativos, eles têm que lembrar que a palavra, quando você diz uma palavra, é como se você jogasse uma ponte em cima do outro, e vice-versa. A palavra é uma espécie de ponte. O Bakhtin fala sobre isso. É de ponte, que lançada de mim aos outros. Se ela se apoia sobre mim em uma extremidade, na outra, ela apoia-se no meu interlocutor. A palavra é o território comum, locutor, interlocutor. É o território comum, nós vamos trafegar ali. Ora, se nós vamos apenas falar das dores que nós temos, das raivas que nós criamos, então por que estamos ali conversando, já sabemos de tudo? Nós estamos ali com o mediador, professora Catarina. Nós estamos com o mediador ali, sentado com o mediador, porque aquele mediador ele vai facilitar essa nossa conversa ideológica e dialogal. É isso que ele vai fazer. É isso que Em que é que consiste esse repórter? Em que é que consiste exatamente o repórter? Numa palavra simples. Ressignificar. Ressignificar. Então, uma nova roupagem. A ressignificação ela é uma terminologia
da área da linguística, é uma ferramenta linguística, que ela é usada para dar um novo significado às ideias, aos pensamentos, e os medianos têm em mente sobre o conflito que eles estão vivendo. Só a abordagem, né, neurosemântica, para identificar pontos. Neurosemântica. Vou dar um exemplo para a senhora muito interessante. Às vezes, nós vamos assistir a um filme, e naquele filme, o título do filme não tem nada a ver com o desenrolar do filme. Em inglês, por exemplo. Em inglês, você está lá um filme, o título do filme é Dying Young, Morrendo Jovem. Quantas pessoas vão querer assistir um filme com o título Morrendo Jovem? Aí, então, entra uma ferramenta linguística, que é a neurosemântica, que ela vai trabalhar o impacto daquela expressão naquela cultura, naquele povo. Então, Morrendo Jovem não teria sentido para o nosso país. Não teria sentido para o nosso país. Então, eles vêm e colocam um outro nome. Tudo por amor. Poxa, tudo por amor. Aí você vai assistir um filme, porque a mulher se dedica ao rapaz, ela sofre com ele, afinal eles terminam juntos. Isso é interessante. Aí você vai assistir um filme, está lá o título do filme em língua inglesa. The Running Man. O corredor, o homem correndo. O que vai assistir um filme assim? É assim que se procede em nossa vida. Quando eu vou para o conflito ali em si, né? Quando eu vou resolver o conflito, a questão que eu estou vivendo, eu estou vendo uma interpretação que eu tenho para a minha cultura. Mas eu tenho que ver a interpretação do outro. A neurosemântica entra para isso. É por isso que consiste o repórter. É ressignificar. Por exemplo, eu tenho que entender a abordagem do tipo assim, o que significa o conflito daquele mediano? O que significa aquela colisão daquele carro para aquela pessoa que o fez e aquele que foi colidido? Qual é o valor que aquele que sofreu a colisão dá a esse problema e qual o valor que o fez colisão também deu ao problema? O que se passava na cabeça daquele quando estava dirigindo? Ele fez aquilo proposital, ele também queria parar o carro dele, estava indo para a viagem com a família dele, era o feriadão. É isso que nós precisamos fazer. E é esta a função, essa ressignificação. E outra questão é, o quão importante é essa ressignificação para o mediano. Então, repórter consiste nisso, ressignificar. O mediano, né, que eu chamo de mediano, sabe que eu gosto de chamar a palavra mediano, é necessário que ele entenda e descubra o seu poder em discutir questões. Quando as pessoas conseguem, né, que elas têm esse poder de reviver, de falar, é muito bom, é muito bom. Existe uma canção, professora Catarina, que me lembra muito essa questão do repórter, né, que é a reconstrução positiva do discurso, né? E essa canção, eu não sei quem é que canta, ela faz: salve, como é que vai? Amigo, há quanto tempo? Um ano ou mais. Posso sentar um pouco? Faça o favor. A vida é um dilema. Entendeu? Ele começa contando a história dele. E o colega sempre dando um apoio moral a ele. Mas não é assim. O que será? Rosa acabou comigo. Meu Deus, por quê? Nem Deus sabe o motivo. O outro diz, mas Deus é bom, rapaz. Mas não foi bom para mim. Ou seja, enquanto um se lastima, o outro vê o repórter, ou seja, a reconstrução positiva do discurso. É você tirar o que você está falando, é você tirar o foco do negativo e tentar enxergar o lado positivo da situação. Perfeito. E toda situação difícil, ela tem um lado positivo, por mais difícil, por mais esdrúxula que seja. Alguém já disse, que eu não lembro quem foi que disse, de um problema que eu não ganhei nada, mas eu aprendi uma lição. Quer dizer isso. Às vezes o mediano diz assim, por que isso sempre acontece comigo? O que o mediador vai falar? Porque isso sempre acontece comigo. Não, é porque a vida é assim. Como o mediador deve fazer uma intervenção neurosemântica dentro de um repórter? Como seria isso?
Olha, por que você não fala para mim o que realmente importa para você nesse momento? O que é de valor para você nessa situação? O que importa para você? Isso é que vamos fazer. E perguntar como é que foi a tua vinda, como é isso é. Então, a resposta mais direta da senhora. Muito interessante também essas abordagens, essas perguntas, professor. Que aí eu também lembrei nos cursos, né, durante a aula, que a gente aprende a chamada sobre as perguntas efetivas. E aí, o senhor fazendo essa abordagem, fazendo essas perguntas, surgiu aqui uma pergunta na minha mente. E o que são, por exemplo, perguntas efetivas em Repode? Bom, perguntas efetivas é o que nós menos fazemos em nosso dia a dia. Por exemplo, são perguntas que despertam o meu senso crítico, elas despertam a minha forma de interpretar e compreender. Isso é muito usado em programação neurolinguística, que o mapa não é o território. Porque tudo que nós vemos por meio de uma percepção. Nem tudo é real. Quando se vive um conflito, professora Maria Augusta, nem tudo é real. É por forma de percepção. É perceptível. Então, eu percebo daquele jeito, enquanto o outro percebe do outro jeito. Cada um 6 e o 9, né, que você sempre traz. Aquele exemplo do 6 e o 9, justamente. 6 e o 9, exatamente. 6 e o 9. Enquanto para um copo está cheio, para o outro copo está vazio. É o 6 e o 9. É como 18 e 81, se você observar a mesma coisa. A grande questão é que as perguntas efetivas, o pessoal perguntou, as perguntas efetivas, são perguntas que o mediador tem que ter essa habilidade. Agora, é importante lembrar, professora, que para ter o mediador ter esta habilidade, é uma habilidade adquirida e treinada. Se você não tem essa habilidade no seu dia a dia, dificilmente você vai lembrar de fazê-lo no momento como mediador. É mais ou menos como falar no idioma. Se você não pratica o idioma, quando alguém pede para você falar o idioma naquela hora, você não consegue. Agora, se você praticar, você pode falar o idioma, sair dele e voltar. Porque o idioma é algo também que é cultural, você aprende. E as perguntas efetivas, ela é quase como emocional. Por exemplo, o mediano chega para você e fala assim, quando ela falou isso para mim, eu fiquei com muita raiva. Isso. E qual seria a pergunta efetiva que o mediador poderia fazer? A pergunta seria, qual seria a pergunta normal? E por que você ficou com raiva? Por quê? Então, a pergunta efetiva é essa. E o que você fez quando ela disse isso? Porque professor, as pessoas... exatamente, nesse sentido que o senhor está falando. E que tipo de pergunta, então, o mediador ele poderia fazer para que fosse uma pergunta direcionada, uma pergunta correta, e que ele pudesse despertar esse lado positivo nos medianos? É interessante. As pessoas falam assim, como eu falei agora. Quando ela falou isso, eu fiquei com muita raiva quando você me disse isso para mim, ou disse para você, como mediano. Quando ela falou isso para mim, quando ele bateu no meu carro, eu fiquei odiando. E a pergunta é, uma pergunta efetiva, e o que você fez quando ele agiu dessa forma? Quando ela disse, quando ele colidiu com o seu carro, qual foi a sua atitude? Por que essa pergunta efetiva? Tem que ter meu pensamento crítico. Eu tenho também de entender que a minha atitude foi uma ação-reação. E é nesse momento que muitas vezes você consegue, né, trabalhar essas estruturas, né, que hoje se fala muito, que é estrutura sistêmica. Abalou o seu sistema, abalou o seu equilíbrio. Esse que chamamos de sistema é o que eu chamava na minha época, né, tirar do sério, me tirou do sério. Tirar do sério é isso, é tirar você da sua serenidade. Ele me tirou da minha serenidade. Eu estava deitado eternamente em berço esplêndido e ele me tirou da minha serenidade. E é isso que, às vezes, porque nós ter que observar isso. Porque eu tenho o arrogante passivo e o arrogante, aquele que é arrogante ativo. Então, dessas perguntas que eu tenho, seria essa. E que tipo de pergunta eu faria para isso? Vamos lá. Primeiro, você tem que entender, o mediador tem que começar fazendo perguntas para que responda-se facilmente. Não adianta o mediador começar com perguntas complexas. Não. Perguntas que ele possa responder facilmente. Por quê?
A pessoa, quando vai falar com o mediador, ela está emocionalmente abalada, emocionalmente carregada, cheia de dores, cheia de pulsões de raiva. Sigmund Freud falava sobre isso, sobre as nossas pulsões, pulsões da vida, pulsão da morte. Ela vai cheia de raiva, cheia de ódio. Porque alguém também talvez já tenha dito a ela, olha, faz assim, faz assim. Então, está cheio de mágoa, cheio de dor. Então, aquelas perguntas, por exemplo, primeira pergunta fácil, depois faz perguntas que sejam perguntas desafiantes, do tipo, e se ele chegasse agora e fizesse essa proposta para você, como é que você viria essa proposta? Claro, que aí eu estou sabendo que ele é um mediano visual, porque eu não posso trabalhar com a reconstrução positiva do discurso, eu não sei acessar o canal preferencial de comunicação do ser humano. Por isso essas técnicas. Se eu consigo acessar. Então, essas perguntas, aí quando eu faço uma pergunta fácil de ser respondida, depois faço a pergunta de desafio, aí eu volto a fazer uma pergunta complexa. Porque, à medida que eu vou desenvolvendo esse processo, eu vou gerando naquela pessoa as perspectivas. Porque se eu fizer uma pergunta complexa, a regra dela vai ser essa. Primeira, por exemplo, eu me lembro uma vez que eu estava numa mediação, isso até faz parte do meu livro, né, o Mediador de Conflitos, e também do meu livro, do nosso curso de mediação. E o Mediador de Conflitos, eu me lembro que uma vez, numa mediação, a pessoa me pergunta para mim, mediando, eu disse para mim assim, né, eu não quero acordo com essa pessoa, me entendeu? Se olha assim, eu não quero acordo com essa pessoa. E naquele momento, poxa, eu tenho que fazer, reconstruir, ressignificar isso aí. Aí eu fiz aquele arrudeio, aquele atalho, para o E no ouvido do caboclo, aquele atalho. E disse o seguinte, olha, você já se perguntou como é importante para você resolver essa questão e se livrar desse problema de uma vez por todas? Já se fez essa pergunta? O que é você se ver livre? Ele parou, olhou para mim e não soube responder. Sabe por que não soube responder, professora Catarina, professora Maria Augusta? Porque naquele momento, isso é uma pergunta complexa. Se ele apenas dissesse assim, eu não quero fazer acordo com essa pessoa, por que você não quer fazer acordo? Você pergunta para eles, mas você não quer ter alguma razão, algum motivo? Se eu começar, mas olha, veja bem o acordo que ele tem, o que ele quer dizer para mim? O senhor está dando apoio a ele, o senhor está defendendo ele porque o senhor não está vivendo a minha pele. Mas veja o que eu fiz, eu ressignifiquei o que ele me disse. Deixou ele sem resposta, né? Isso, professor. Você já se perguntou, vamos falar, perguntou, como é importante resolver essa questão e se livrar dela de uma vez por todas, sair daquele, já se perguntou isso. E também não adianta fazer as perguntas que ele responda só sim e não, né? Eu acho que vai dificultar. Fica mais taxativo, assim. Mas também existe uma técnica, uma tática para isso, que vamos falar depois um pouquinho, né? Uma tática sobre a pergunta do sim. Claro, eu tenho que levar as pessoas a formar um campo que seja propício a mim. Por exemplo, outro que eu lembro do exemplo para mim, é que uma pessoa chega e fala assim, olha, vou dizer logo a você que eu não vou ceder para o que ela quer. Eu não vou ceder para o que ela quer. Isso é muito comum em casal, isso é muito comum em consumidor. Isso é, olha, pessoas que têm esse estigma, né, de só querer vencer, ela não vê o lado do outro. E muitas vezes nem se percebe, porque, como eu falei antes, né, o mapa não é o território. O mapa é uma coisa, aquilo que você vê ali, o território é bem extenso. O território é uma coisa. Isso é muito em programação neurolinguística. Então, se você diz assim, olha, eu não vou ceder o que ela quer, o que ele está dizendo? Não tem acordo, não tem nada. O que é que eu faço? Para fazer uma pergunta efetiva aí dentro. Eu perguntaria mais ou menos assim, olha, eu entendo, Maria Augusta, eu enfatizaria, eu entendo. Talvez você não tenha percebido ainda, olha aí, não tenha percebido ainda o leque de oportunidades que você tem para resolver essa questão, sem precisar ceder ao que ele quer. Você viu o que eu fiz? Excelente. Eu não tenho, você não tem. Talvez você não percebeu ainda.
eu tenho que mostrar à pessoa, lembra que eu falei no começo, que o repórter é ressignificar, é dar o poder a ele, falar, sou eu quem decido, sou eu quem resolvo. Nós, seres humanos, precisamos ter a sensação de que nós ganhamos, que nós levamos vantagem. Essa que é a questão. Excelente. O ser humano é assim, mas tem a questão. Então, você talvez não tenha percebido ainda, não diz que não percebeu, não tenha percebido ainda o leque de oportunidades que você tem para resolver essa questão, sem precisar ceder a ele. Lembre-se, quando eu uso essa expressão, né, esse ainda, ele funciona como ação inaceitável. Por que isso aí? É porque vai acontecer de alguma forma. Você não percebeu ainda, mas um momento você vai perceber. Em um momento você vai perceber. Então, esse ainda para o mediano, para o mediador e para o mediano, é muito importante. E esse não que eu usei, né, você não percebeu ainda, esse advérbio de negação, ele produz uma mensagem apaziguadora, por incrível que possa parecer. Isso é tranquilo para ele. Ele dá a sensação, aquela sensação de faça do seu jeito. É o que eu estou dizendo para você, meu querido. Faça do seu jeito. Você não percebeu ainda. Aí a pessoa para e... O que eu não percebi, Jean Carlos? Não percebeu que você tem tudo na mão para resolver, meu amigo. No caso, o empoderamento é uma técnica de rapport? Claro que é, claro que é. Claro que é. Claro que é. Aí vamos supor que a pessoa chega, isso é muito comum, falar assim, eu tenho que pensar, quando fala, você não pensou ainda? Aí ele para um pouquinho. Bom, faz o seguinte, olha, é que eu preciso pensar um pouco para resolver isso aí. Eu preciso pensar um pouco para resolver isso aí. Vocês, quando vão comprar alguma coisa, um telefone celular, quando você diz, eu preciso pensar um pouco, o vendedor para por ali? Não. O que é que ele faz? Isso. Ele tenta fazer o que com você? Ele tenta fazer perguntas afetivas. Por exemplo, olha, eu entendo você. No caso de uma mediação, eu entendo você. Mas você vai deixar de garantir essa oportunidade de resolver isso agora e vai deixar tudo isso para depois? É isso que você está me dizendo. É assim que o vendedor faz para você. A senhora vai deixar de oportunidade de comprar isso agora para comprar depois. Pode aumentar o preço. E o que foi que eu disse àquele mediano? Rapaz, eu entendo você, eu compreendo, eu imagino que deve ser difícil, mas você vai deixar de garantir. Eu usei a palavra garantir. É uma palavra de uma programação neurolinguística que dá a você, só eu posso garantir. Como a professora Catarina falou, o empoderamento, ela é uma arma fabulosa para a reconstrução positiva do discurso. Você vai deixar de garantir. Oi. Ele sente que está nas mãos dele, né? Aquela decisão e aquela solução, né? Que depende dele também. Professora Catarina, tudo está em nossas mãos. Mas muitas vezes nós estamos tão aprisionados àquele conflito que nós não conseguimos sair. Porque quando você está vivendo um conflito, uma questão, seja ela o que for, você é prisioneiro dela. E você tem a chave. Só você pode abrir a chave daquela prisão. Ninguém pode. Não é? Eu sou psicanalista. E quando as pessoas me procuram, a primeira pergunta que eu faço, você está disposta a sair dessa prisão que você está vivendo? Estou, sim. O que é que você me propõe para sair dela? Aí, às vezes, uma paciente pergunta para mim, mas eu vim procurar o senhor. Não. Quando eu venho em busca de uma solução, eu já tenho na minha mente o que eu quero. Agora, eu quero confirmar com você se o que você vai me dizer é aquilo que eu quero ouvir ou o que eu preciso ouvir. Professora Catarina e professora Maria Augusta, o homem, ele age da mesma forma, seja no paraíso, seja fora dele. Não é? Porque, segundo a Bíblia, Eva e Adão estavam no paraíso e agiram de forma incongruente, né? Incomum ao que estava vivendo. Estava no paraíso, então não interessa onde o homem vai estar. Ou ele vai estar no paraíso, ou ele vai estar num lugar terrível. Ele vai agir da mesma forma, porque é do homem que determina as suas ações. Pablo Neruda diz isso, né? Nós somos livres para nossas escolhas, escravos das suas
consequências. E Antoine de Saint-Exupéry, ele fala muito claro, somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. Portanto, se alguém chega para você e diz assim, né? É verdade, e você assim, mas eu vou pensar mais um pouco. Aí você aquelas questões. Eu entendo você. Você vai pensar. Mas você vai deixar de garantir. Olha o que eu já falei para ele, que ele era o responsável. Era ele que podia fazer tudo. E agora ele vai deixar de garantir essa condição, né? De fazer o acordo. Ô, professor, e o senhor falando, aí citando esse exemplo em relação ao celular, eu vim aqui, né, realmente pensando, por exemplo, nas relações de consumo. A gente observa muitas questões em relação a conflitos, né? Essa questão do consumidor. E aí, qual seria, por exemplo, no mediador, numa sessão de mediação que a questão envolva a relação de consumo? Qual seria, assim, um tipo de pergunta que o mediador, ele, na realidade, deve fazer para os mediandos? Bom, em regra, né? Em regra, como nós temos uma legislação, no geral, é assim. O mediador, o consumidor, ele é hipossuficiente, pela falta de entendimento técnico de determinados assuntos, né? Ele está numa situação de vulnerabilidade, que ele é vulnerável em relação àquilo que está sendo feito, mas a neurociência, né, ela explica isso com muita abrangência, com muita tranquilidade. A neurociência explica sobre isso. Por exemplo, numa relação de consumo, a pessoa chega para você e fala assim, eu quero chegar a um acordo, mas depende dele. O consumidor é sempre assim. Eu quero chegar a um acordo, mas dependo dele. Quando a pessoa chega para você, professor Maria Augusto, professora Catarina, eu quero chegar a um acordo, mas depende dele, é porque essa pessoa está precisando ouvir a sua opinião. Você não vai opinar porque você é neutro e imparcial. Não é isso? O mediador, ele é neutro e imparcial. Muito embora a legislação brasileira não contemple a neutralidade, por entender os legisladores ao arrepio do que consagra a língua portuguesa, neutralidade é uma coisa, imparcialidade é outra. Não são sinônimos, por favor. Ser imparcial é não pender para um lado nem para o outro, nem defender um nem defender o outro. Ser neutro é não opinar a solução. Como você é neutro, você vai dizer assim, olha, eu dizer assim, olha, eu não quero chegar a um acordo, mas depende dele. O que você faz? Reforça o que ele disse. Eu vejo claramente que esse é o seu desejo, chegar a um acordo. E acrescento que é fácil negociar um acordo quando as duas partes querem um acordo. Você concorda comigo? É muito interessante para a relação de consumo. E usar essas palavras, que são palavras de controle, palavras de empoderamento. Você concorda comigo? É uma palavra de controle. Nós usamos o tempo todo. É buscar aprovação. É sempre importante buscar aprovação, que eu chamo de o question tag da mediação. É como se fala em inglês, falando em português. Vai ou não vai? Quer ou não quer? É ou não é? Nós buscamos aprovação. Outra dessa, então o mediador, o consumidor fala assim, eu quero resolver, mas depende dele. Eu já falei antes que eu vejo claramente o que ele quer, eu tenho até que fazer um pouquinho desta empatia e acrescento. Aí o mediano chega assim, olha, eu acredito que esse não é o momento para resolver. Veja que impasse para um mediador, quando mediando. Está naquele ali, né, professora Maria Augusto, professora Catarina? Ou o próprio cliente, diz, olha, eu quero resolver, mas não é o momento para resolver. Não é o momento para resolver. Imagine uma compra, você comprar o celular, bota o celular. Eu quero comprar o celular. Não, mas não é o momento para comprar o celular, não. Você acha que o vendedor vai ficar calado? Um vendedor experiente, profissional? Não. Então, o mediador é a mesma coisa, vai dizer assim, olha, eu não sei, veja que o mediador, eu como mediador, a minha experiência está nesse livro que eu falo, o mediador de conflitos, né? Eu digo assim, olha, eu não sei se esta é a grande oportunidade que você esperava para mudar sua vida e acabar com tudo isso. Porque ele disse isso,
Eu acredito que este não é o momento para resolver essa questão. Olha, sinceramente, eu não sei dizer a você se essa é uma grande oportunidade que você tem e que você está esperando na sua vida para acabar com todo esse problema. Isso que é o que nós chamamos de frases efetivas, frases para mediação e reconstrução positiva do discurso. Isso é muito importante. Na frase de negação, que você ficou dizendo, né? Eu não sei, ela disfarça uma pergunta, que, por sua vez, disfarça uma ordem. É programação neurolinguística, uma ordem. É uma forma indireta de chegar ao inconsciente da pessoa, gente. Aí, normalmente, o que a pessoa vai dizer para você? Não, professora Maria Augusta, professora Catalina, não é fácil decidir isso. Não é fácil. Claro. E eu estou sempre lá. Nunca diga eu concordo. A gente se conhece, não concordo. Não concorde. Diga que entende. Porque você desconcorda, tomou um partido. Você fala, então, olha, eu acredito que você provavelmente já sabe como chegar a um acordo. É apenas uma questão de pôr em prática. Não é isso mesmo? A minha experiência tem mostrado que esses termos, essas expressões, meu Deus do céu, ela tem dado um resultado fora do comum. E na relação de consumo, a neurosemântica, a reconstrução positiva é muito mais importante. Vou contar uma história para vocês, como eu sou realmente um contador de histórias, né? Eu vou contar uma história para vocês. Certa vez uma pessoa me procurou que ela havia comprado um carro em uma loja que pagava sempre tudo certinho, que nunca tinha atrasado, aquela história que nós já conhecemos. Sempre pagou, nunca atrasou, certo. E bastou atrasar um dia e já começou as cobranças. Porque a reconstrução positiva do discurso, ela é uma intervenção, é uma técnica de intervenção na mediação. Eu, pastor, vou conversar, ele já veio me cobrar, não vou pagar mais, eu não vou pagar mais, ele pode mandar pegar o carro, agora eu vou dizer a ele, pegar o carro lá, eu não tenho nada a perder. Foi isso que ele me disse. Eu não tenho nada a perder. Tá bom. Quando ele sentou-se, começou a conversar, disse, olha, antes de você me falar as questões, eu quero dizer como é e quando surgiu o desejo de você comprar o carro. Ele estava com a esposa. Aí a esposa disse, eu posso falar? Disse, por favor, fala, senhora. Disse, olha, nosso carro estava com problema, assim. Ela começou a contar coisas até da mãe dela que não tinha nada a ver com aquilo que estava sendo falado. E eu falei para ele, eu dizia a ele, amor, vamos trocar de carro. Aí eu olhava para ele e perguntava, é isso mesmo? Maneava a cabeça um pouco para ele ver que eu estava concordando com ele. E naquele momento que ele começa a desabafar, ela começa a falar, ela começa a dizer, ela começa a falar, começa a dizer. Eu começo a reconstruir até quando ele decidiu comprar o carro aquele rapaz. Até quando ele decidiu comprar o carro. Quando ele decidiu comprar o carro, veja bem, ele falou para mim que estava tudo certo. Aí eu comecei a perguntar, quando uma coisa, uma pergunta só. Quando você foi comprar o carro a esse rapaz que está falando aí? Ele foi comprar esse carro. Como é que foi o tratamento dele com vocês? Aí o homem disse, foi muito bom, claro, eu estava comprando, né? Eu estava comprando. Aí a esposa dele falou assim, não, também não é assim, não. Estava comprando, mas também, não é assim, não. Ele tratou a gente muito bem, doutor. Tratou a gente muito bem, foi muito gentil. Só teve esse problema. Olha só. Ele foi muito gentil. Aí eu perguntei, e de que hora você foi comprar isso? Foi manhã, foi tarde, foi noite? Então ele começou dizendo, eu fui comprar à tardezinha, porque o senhor sabe, comprar carro é complicado, tal. Bom, gente, com essas perguntas que você faz para reconstruir o que ele viveu, nós precisamos disso. O mediador tem que acabar com esse negócio. Empresa, a mediação da empresa. Aí nós temos ali o patrão, não é? Que quando você é admitido, para ele, o patrão é o algoz, é que não presta, não vale nada, é aquela pior pessoa que tem. Mas vamos lembrar que eu trabalhei 2, 3 anos ali. Foi daquele patrão que, com 2, 3 anos, eu mantive o alimento da minha família, trouxe a comida para casa, trabalhei, mas em troca eu recebi meu pagamento. Aí houve um atraso, houve uma coisa, houve uma demissão, houve uma dificuldade.
Então, perguntar como era a sua relação quando você iniciou na empresa. Como era o seu tratamento? Você foi sempre bem tratado? Como é que foi? Era assim? E ele vai falando das coisas boas. Como era a sua amizade com os seus colegas? João Carlos, e se quando ele estiver falando, ele ficar com raiva e falar coisas ruins, é devido no mediador conduzir para o lado que a água flua bem. Essa é que é a questão que nós precisamos. Por exemplo, técnicas do porquê que nós usamos muito. Olha, porque se você me fala dessa forma, eu ajudo você. E vai, nós temos muitas. Nós precisamos entender o seguinte, que essas técnicas que eu estou falando para vocês aqui agora são técnicas de programação neurolinguística e que elas têm uma finalidade muito grande. Por isso que eu digo que tenho usado muita expressão hoje que nós somos multiportas. Multiportas. A professora Catarina falou no começo, né, sobre a técnica do sim, professora. Ela falou, empoderamento, dizer sim ou não, não, depende. Depende. Great Bath, Digan Wall, eles usam uma expressão interessante. Assim, existem casos em que se produz simultaneamente a extensão das intervenções e a iniciação das respostas. Os mediadores, eles estendem essas intervenções além dos pontos possíveis. Ele vai além dos pontos possíveis. Fala da família, se o filho gostou do carro, a época, se os filhos gostaram, se a família aprovava aquilo, como sua família não aprovou, que bom que sua família aprovou na época, que você gostou, e você vai trabalhando. E é importante, quando o Great Bath fala sobre isso, é importante entender que, ao mesmo tempo que os participantes começaram a responder as suas histórias anteriores. É importante isso. Nós precisamos responder essas histórias anteriores. Nós precisamos viver um pouco mais de momentos de mais felicidade. As pessoas, elas parecem que não querem viver momentos de felicidade. Técnica do sim é uma técnica importantíssima. Nós vivemos, parece, com a vida toda para falar de não, né? Observe, fala, não, mas não. Por que eu não falo sim, 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 sim o tempo todo? Até parece que as crianças também aprendem a dizer com mais facilidade não do que sim. É verdade. Elas escutam, né? Nós estamos acostumados, né? Escutarem mais. É porque é verdade. Nós estamos mais acostumados a ouvir não o tempo todo, né? Não faça isso, não fala aquilo. Stuart Levin, em seu livro Rumo à Solução, eu acho fantástico que tem uma história de Stuart Levin, conta essa história dele, né? Que era um grande advogado e contou algo na sala dos amigos no final de ano, contando as façanhas dele, né? E teve um momento que o avô dele perguntou para ele assim: meu neto, me diga uma coisa, meu neto. Eu vi que você é muito bom como advogado. Você ganha todo mundo, prende, pinta e bota. Eu vou fazer uma pergunta, meu neto. Você sabe fazer um acordo? E, segundo Stuart Levin, ele não soube responder. E foi então quando escreveu um livro que é uma fábula. Esse livro é Rumo à Solução. Ele fala sobre isso, que ele aprendeu a fazer o acordo depois que ele conseguiu, né, entender verdadeiramente o que era um acordo. E isso é algo extremamente importante. A gente precisa entender que tudo que eu estou conversando com vocês aqui agora, né, faz parte de programação neurolinguística. Isso é uma programação neurolinguística. É o uso da PNL nos termos da reconstrução positiva do discurso. E por que isso? Porque, como seres humanos, nós nunca podemos conhecer a realidade. A realidade não existe. Talvez eu fale isso com muita, né? Não existe a realidade. Só podemos conhecer as percepções da realidade apenas experimentando e respondendo ao mundo que nós vivemos, ao mundo que nos rodeia. Paul Ekman é um dos maiores fundadores, né, um dos maiores divulgadores das microexpressões faciais. Ele foi para uma tribo que ninguém nunca tinha lido jornal, visto revista, convivido com ninguém, para que ele entendesse as percepções das pessoas. E as percepções são assim. Nós temos percepções
literais, nós temos percepções intersemióticas e nós temos percepções sociolinguísticas. Essas sociolinguísticas são essas percepções que são vividas da nossa realidade. Imagina uma pessoa que nunca viu isso que nós estamos vendo agora, conversando assim, um com o outro. Para o índio, ele acha que é espírito. É o espírito. Já imaginou? Então, na programação neurolinguística, fala muito, né, que o mapa não é o território, ou seja, o mapa é a percepção, o território é as possibilidades e a realidade. A vida e a mente são processos sistêmicos. Eu tenho falado tanto hoje em dia, né? Os processos que ocorrem dentro do ser humano, é um sistema do ser humano. Não tem como a sua unha ficar ferida, aí o corpo está logo febre. Aí já avisa o cérebro, a unha está ferida. Aí quando você vê, inflamou. Aí corre aquele exército para combater. Todo o corpo se movimenta para combater aquela inflamação. É mais ou menos assim. Não é possível isolar completamente qualquer parte do sistema de uma pessoa. No conflito, a paz está ali dentro. Só que ela está blindada, ela está fechada por um conflito. E esses sistemas que nós vamos falar aqui, eles são princípios auto-organizados. Isso é importante. E eles, naturalmente, procuram estados de equilíbrio, ou o chamado homoestase. As homeostases acontecem para isso. E, como eu falei antes, é para isso que serve a reconstrução possível do discurso, para que a gente possa ressignificar. Precisamos aprender a perguntar. Não é? É verdade. Perguntar é difícil. Pois não, pode falar. Pode continuar. Perguntar é muito difícil. Observe uma pessoa que está estudando inglês. Como ela tem dificuldade de perguntar. Pega uma palavra ali, pega outra ali, pega um auxiliar para formular aquela ideia e tem que lembrar da pronúncia, e tem que lembrar da entonação, e tem que lembrar do pito. Já imaginou? Já imaginou, por exemplo, alguém perguntar de onde é você em inglês? Vamos supor. Não é? Where are you from? Ele tem que lembrar que where significa de onde. Que o H em inglês americano vai ter um som de R. Ele vai ter que lembrar que a língua vai ter que curvar. Ele vai ter que lembrar que não pode pronunciar a vogal no céu do R. Ele tem que pensar para uma coisa, e a pronúncia. É um sistema. Então, nós temos esses sistemas, né, que eles despertam em nós os estímulos emocionais. Eu não quero fazer um acordo com essa pessoa. Você já imaginou como é importante você se livrar disso de uma vez por toda, meu amigo? Já imaginou? É isso que a gente espera da gente, professor. Pode perguntar, fique à vontade. É verdade. E a gente analisa nessas situações e nesses exemplos a importância que é do conhecimento do mediador, da mediadora, dele conhecer as técnicas, né, da mediação. Porque, como o senhor bem falou, perguntar é muito mais difícil do que responder. Porque tem situações realmente tão delicadas naquele momento ali com os mediandos, que se o mediador ele não tiver o conhecimento das técnicas e fizer uma pergunta errada naquele momento, ele coloca tudo a perder. Essa é a expressão mesmo, coloca tudo a perder. Justamente. E nessa questão das técnicas, dentro da técnica, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade, uma pergunta também para fazer. Dentro da técnica do REPOD, existem as chamadas táticas de abordagem do mediador? Isso. Táticas de abordagem do mediador. Claro Sim. que existe. Existe? Claro que existe. E essas táticas, por exemplo, a tática do sim, é uma tática de abordagem. O mediador chegou, a mediação vai conversar com você. Então, o que você faz com ele? Comece estimulando o sim. Sim. Você já esteve aqui antes, não foi isso? Sim. É muito importante. Porque nós esperamos da pessoa sim. Um exemplo muito simples. Você vai comprar um doce, um bolo, uma torta. Você chega no local lá e pergunta: boa tarde, moça, essa torta é de hoje, o que é que você espera que ela diga para você? Sim.
Nós vivemos em busca do sim. Sabe por quê, professora Maria Augusta, professora Catarina? Porque a vida já nos dá um não bem grande. O não eu já tenho. Eu agora vou buscar o sim. O não já está ali para mim. Eu tenho que buscar o sim, não é verdade? Porque o não, minha amiga, o não eu já tenho. Eu tenho que buscar agora o sim. É isso que eu tenho que fazer. É buscar o sim. Perfeito. É isso mesmo. E dentro dessas táticas, dentro dessas técnicas, quais são as mais usuais? Quais são as que podem ser mais utilizadas? Técnica do sim, uma que eu falei para vocês agora. Outra técnica é a técnica do porquê. Responsabilize a pessoa de que aquele acordo só sai porque ela está ajudando. Por exemplo, na abertura de sessão de declaração de mediação de conflitos, eu vejo muitas pessoas dizem para os medianos o que eles devem fazer, mas não dizem por quê. Ou seja, isso soa, professoras, como se fosse uma ordem, e nenhum ser humano gosta de receber ordem. Quando você diz, olha, peço a vocês que, por favor, quando estiver falando, que o outro escute, você diz, por favor, se por favor não vale muita coisa, não. Eu tenho que dizer por que eu estou pedindo isso. Eu estou pedindo por quê. Se vocês fizerem isso, um pode ajudar o outro vai fluir com mais tranquilidade no nosso trabalho. Vocês vão ter a oportunidade, porque um vai entender o outro. Aí você, então, faz uma afirmação de amarração, uma palavra de controle. Olha para um e fala, não é verdade? Não é verdade? Peçam com que eles aprovem o que você está dizendo. Porque, de outra forma, tudo vai soar única e exclusivamente como se fosse uma ordem. Técnica do porquê. A tática do sim, como eu falei. A tática do remorso. Se está se ouvindo muitos falar, né? Que não se deve pedir perdão. Você não deve aceitar o perdão de uma pessoa. Ou seja, perdoar uma pessoa. A questão é porque quem pede perdão se livra de um fardo. Me perdoe. Mas o que, na verdade, nós queremos é ouvir o outro. Olha, eu sinto pelo que eu fiz com você. Eu estou arrependido. Nós queremos que o outro se arrependa. Nós queremos o remorso do outro. Então, uma técnica é a técnica do remorso. Olha, eu estive falando, professora Maria Augusta, com Catarina, e na conversa que eu tive com ela, isso no Cálculos, na conversa que eu tive com ela disse para mim, que eu podia falar para a senhora, que ela está extremamente arrependida e com remorso por tudo que ela fez. É uma tática. Tática do sim, tática do remorso, tática do medo. Tática do medo, sim. Certa vez eu estava com a questão de um vizinho, e o vizinho falou, por que não veio falar comigo? Ele nem sequer teve uma consideração comigo. Sabe por que ele foi falar com você? Porque ele confessou para mim que estava com medo de falar com você, porque não sabia qual seria a sua reação. Sabe o que ele me disse? Eu não sou nenhum monstro para ninguém ter medo de mim. Mas veja bem, ele estava com medo de falar com você. E isso tem que ser levado em consideração também. Tática do sim, tática do remorso, tática do estar com medo. Isso tudo. A tática do pedir perdão, a tática do porquê. Todas essas táticas e essas técnicas, elas têm um grande valor e elas servem como um verdadeiro oásis para que você possa trabalhar naquilo que você quer fazer. E você faz e faz bem feito. Só é você querer fazer. Tudo é uma questão de querer fazer. Quando você quer, você vai e consegue. É verdade. Professor, a gente percebe assim que ser mediador qualquer pessoa pode ser, mas ser um mediador qualificado, ser um mediador que possa utilizar essas técnicas faz a diferença. A gente sabe que faz a diferença porque nós, como mediadores, quando nós utilizamos em mediações, a gente percebe a diferença de todas essas técnicas, de todas essas perguntas. A gente consegue ver a diferença de como a gente utiliza hoje e antes, quando a gente não utilizava. A gente consegue ver o resultado. Verdade. E reforçando justamente isso, professora, a gente vê nisso nessa última palavra que você acabou de falar, nos resultados. Então, são os resultados, aquele cliente, aquele mediando, que ele indica aquele profissional porque realmente ficou satisfeito. Tem a questão também
depois da pós-mediação, né, que o mediando ele entra em contato com a gente, com os mediadores, e dá aquele retorno para a gente, como foi que ficou, assim, às vezes o resultado ele até supera a nossa expectativa como profissional, e é muito bom, é muito satisfatório. E aí eu reforço também o que a gente sempre fala também, principalmente em sala de aula, que eu converso muito também com alguns colegas, a importância de ter a formação, a importância de conhecer realmente todas essas técnicas que foram citadas aqui e muitas outras, né? Que hoje nós temos aí o tema da palestra de hoje em relação ao Rapod. Essas técnicas são muitas e muitas técnicas que são utilizadas na mediação e que quando você tem o conhecimento, tem o aprendizado dessas técnicas, o profissional, ele utiliza da maneira correta, reforçando o que foi dito aqui. Perguntar é muito, muito mais difícil do que responder. E uma pergunta errada, você coloca o seu trabalho em risco e você coloca ainda o mais importante, é aquela questão ali, né, que já está uma situação tão delicada com os mediandos. Então, você, de vez de ser uma ponte, quando o mediador ele não tem esse conhecimento, ele pode ser justamente o quê? Se transformar numa muralha. É verdade. E aí vem aquela responsabilidade que é de ser mediadora, né? De ser mediador. Excelente. Pode falar, professora. E uma coisa interessante é que a gente percebe a satisfação das pessoas quando elas conseguem chegar a um acordo, quando elas conseguem solucionar aquela questão que está sendo vivenciada, a satisfação e a paz, a tranquilidade que elas sentem. Como é diferente de resolver uma questão no judiciário, ali através de uma sentença, através de uma ordem, através de uma lei que vai impor alguma coisa. E na mediação, quando as partes chegam a um acordo, foram elas que decidiram. Então, elas vão ter uma paz, uma tranquilidade muito maior do que quando alguém decide por elas. Então, isso é o que a gente sempre busca na mediação, através de todas essas técnicas. Isso é interessante que a professora também falou, que você falou agora. Por exemplo, quando existe um problema em relação com o mediador, ele não tem essas técnicas, ele não está pronto para isso, porque ele não vive isso. O que acontece? Ele também coloca em xeque o instituto da mediação. Ele também coloca em xeque o que é a mediação no contexto geral. As pessoas vão falar assim, eu fui fazer a mediação e me dei mal. Mediação não presta. Poxa, não é que a mediação não presta. É porque aquele profissional mediador, ele não teve os cuidados, né? É como diz Christopher Moore. Christopher Moore tem um livro fabuloso, que é o Processo de Mediação. Christopher é um amigo. Ele diz que o modo de você interatuar do mediador com os participantes são frequentemente os principais fatores no êxito de uma iniciativa para a resolução da disputa. Essa interatuação é você atuando com eles. Porque esses procedimentos que empregam, né, que nós empregamos, são procedimentos intermediários, de perguntas, eles geram credibilidade e eles promovem uma imagem de igualdade, que são essenciais quando as partes, né, os mediantes, eles ingressam no procedimento de mediação. Isso é muito importante, essa interatuação do mediador. Ela tem um valor, muita decisão no nosso dia a dia como mediador de conflitos. Muita responsabilidade. Lieberman, ele tem a expressão, se você quer ganhar, quer que alguém concorde com algumas coisas ou tome uma atitude, ele tem que entender, mediador, o que é isso, mediador, você está me pedindo. Por isso que é importante no Equilibramática, quando nós fazemos as nossas aulas, que o mediador, ele diz qual é o papel dele. Qual é o papel dele? Meu papel aqui é esse. E qual é o seu papel? Tem uma tática muito interessante que eu não falei aqui para vocês, que é a tática do assumir o erro. Numa mediação, as pessoas precisam
que aquele que está do outro lado, o mediano, né, o mediano, que o outro assuma que ele errou. Assuma que ele errou. Quando alguém admite que errou e assume a responsabilidade pelo seu erro e diz, eu sinto muito, ele cria um clima de poder fazer a coisa certa, se for fazer outra vez. Pois a pessoa que se achou lesada, né, precisa saber que seus sentimentos não foram explorados e que ela não foi feita de tola. Por isso que, me perdoe, não vou perdoar você, não. Eu quero que você diga que você se arrependeu. Eu quero que você me dê a sensação de que eu não fui explorado por você e que você me fez. É isso que nós chamamos dessa tática, né? Uma tática também muito interessante, que é a tática do aceitar as consequências. É muito interessante. Uma vez eu estava em uma mediação e uma pessoa, um mediador te fala para a pessoa, diz, olha, até está no meu livro, isso no livro, O Mediador de Conflitos. Estou nem com a obra dele que eu vou mostrar para vocês, mas O Mediador de Conflitos é um livro muito interessante, que uma mulher, uma das experiências que eu tive, aí eu falei para a mulher, né, a Linda, né, que era a moça lá, olha, a Linda falou para mim, na mediação individual comigo, na reunião individual, que você tem todo o direito de estar com raiva dela. Todo o direito. E que ela aceita as consequências dos seus atos. O ser humano, que foi a vítima, ele quer escutar isso. Que o outro aceita as consequências. As pessoas, talvez seja até uma coisa masoquista, né? Mas as pessoas gostam de saber que o outro, né, uma coisa cruel, está nas mãos dele, que ele tem o poder de puni-la. Mas ele não vai punir. Essa é a questão. Nós precisamos saber que o outro aceitou o erro, que ele está errado, que ele não vai fazer outra vez. Daí vem eu querer, o muito, né? Eu sinto muito pelo que eu fiz com você. Você não sabe o quanto isso me magoou. Eu sinto muito pelo que eu fiz com você. Aí daí vou esperar que o outro perdoe você. Isso é que é o que nós chamamos nesse reconstrução possível do discurso. É uma das técnicas mais importantes e táticas utilizadas na mediação de conflitos. Ser mediador é uma arte e nós precisamos estar prontos para isso. Importante lembrar aqui, professora Maria Augusta, professora Catarina, até vocês também que são advogados, lembrar que eu sempre converso muito com a professora Maria Augusta, professora Catarina também, e para você que está me escutando aqui agora, quando você é um advogado e você sabe técnica de mediação, você sabe técnica de perícia facial, você sabe técnicas de oratória, você sabe técnicas da língua portuguesa, de argumentação jurídica, você sabe a técnica da mediação, técnicas da arbitragem, é isso que eu tenho falado muito hoje. Você se torna um profissional multiportas. Não é o sistema que é multiportas, é você. Eu escrevi até uma frase nesse dia num post bem recente, que eu disse, não espere pela oportunidade para que você se preparar, não se prepare para uma oportunidade. Crie a oportunidade. Ou seja, você cria a oportunidade e você se prepara para criar a oportunidade. Não precisa, vai surgir a oportunidade, vamos preparar. Não, você se prepara para criar a demanda para você. E você não vai deixar de ser advogado, né? Advogado e mediador, não é isso? E perito facial, e isso e aquilo. Ou seja, o seu cliente vai ter a segurança que tem um profissional multiportas com ele. Está seguro ali, não precisa procurar mais ninguém, porque ele tem tudo em um só. É isso que ele precisa, desse profissional multiportas. Isso é muito bom, professor, essa sua fala também, porque alguns colegas, eles têm também eles têm esse entendimento, né? Mas aí eu vou deixar de ser advogado e vou atuar como mediador? Não. Você vai enriquecer a sua atuação profissional. E a gente tem um mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo. O cliente de hoje, ele não é o cliente de alguns anos atrás. Ele está cada vez mais exigente. Eles estão tendo esse conhecimento do sistema multiporta, mediação, arbitragem. O cliente já chega me procurando, doutora, a senhora trabalha com a questão de acordos, muitas vezes não sabe o que é mediação, às vezes até confunde a nomenclatura, né? Mediação, conciliação, que são coisas diferentes, mas ele sabe que tem uma ferramenta, que tem um procedimento que pode ajudar ele
mais rápido e que é adequado. Então, a técnica, o profissional com o seu olhar técnico e seu profissionalismo, por isso é importante conhecer. Como é que eu vou falar de algo que eu não conheço? Como é que eu vou chegar? Eita, chegou uma questão até o meu escritório, ou até a Câmara, eu analisei a questão, e essa questão aqui ela é cabível de arbitragem, ela é cabível de mediação. Eu só vou poder falar se eu conhecer. Isso. Aí o sistema, não é isso? Você não é um sistema, você é um sistema multiportas. Foi aquele guarda-chuva, olha, poxa, meu advogado é completo, ele sabe, tudo isso aí meu advogado sabe. Com dúvida, meu advogado sabe, o meu médico sabe, tudo isso, não é só sobretudo para a advocacia, né? As pessoas pensam muito isso, que vai ser advogado, vai ser mediador, vai ser advogado. Fazer uma escolha, né? E não tem que fazer uma escolha. Isso. Você agora vai pegar. E uma coisa importante, né, que a gente vê às vezes, para não confundir, que o advogado, ele pode ser advogado, mediador e árbitro, mas ele tem um papel de cada vez. Ele não pode atuar como advogado quando não houve um êxito na mediação. Ele não pode assumir um outro papel se ele for mediador. Então, isso a gente também tem que ter cuidado, como a gente às vezes escuta, advogar na mediação, ou mediador advogado, são papéis diferentes, são funções diferentes, que a gente assume como mediador, como eu, Maria Augusta, o senhor, como mediadores, como advogados e como árbitros, a gente exerce um deles de cada vez, a gente não pode misturar. Então, se a gente chega com o cliente na mediação, nós vamos ser o advogado, mas se nós estamos lá na Câmara, nós somos mediadores, não podemos ser advogados daquela parte. Então, a gente tem que separar bem essas funções e, claro, usar todos esses conhecimentos, mas cada um no seu lugar. Né? Isso mesmo, professora Catarina. É uma questão de física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. E reforça o que foi dito aqui, a importância do conhecimento dessas ferramentas, a importância de obter essa formação, porque tem a questão do impedimento, tem a questão também da própria legislação. Não é que você vai atuar de qualquer jeito, não, tem a própria legislação, e isso reforça mais ainda essa importância do profissional obter essa formação, esse aprendizado. Verdade. Pessoal, foi maravilhoso, né? Passou rápido a hora que a gente nem sente. Caramba, lá. Nem sente. Professor, gratidão. Sempre um aprendizado, sempre um aprendizado. A gente pode estar 2, 3, 4, 5, 10 anos como aluna, atuando juntos, sempre um aprendizado o que o senhor nos traz. Um momento muito também propício de uma reflexão nessa questão das perguntas. Realmente, a natureza humana tende para essa questão do olhar sempre na questão negativa, e a gente precisa esse hábito, porque atuar como mediador não é estar mediador, estar mediadora, e sim ser um mediador, ser uma mediadora. Então, todo o nosso aprendizado ele é uma transformação. Isso. A gente tem a nossa vida profissional transformada e a gente tem principalmente a nossa vida pessoal, né, transformada. E aí a gente tem essa técnica diária mesmo, de estar sempre trabalhando esse hábito do olhar no ponto positivo, sempre nas perguntas efetivas. Isso. Gratidão, professor. Positiva do discurso. Gratidão. Professor, também aqui agradeço também por esse nosso diálogo, por essa nossa conversa, e dizer o quanto é importante, o quanto transforma a nossa vida saber dessas técnicas, saber de tantas outras técnicas que a gente atua não só na mediação, mas a gente atua na nossa vida diária, nas perguntas que a gente faz, no nosso dia a dia, com a nossa família, com nossos amigos. A gente vê a importância de perguntar, como o senhor fala, a diferença de perguntar e questionar. Como a gente pergunta, como é importante essas perguntas. E como é importante esse aprendizado de toda essa técnica da mediação, porque quando as pessoas vêm buscar um advogado, quando as pessoas vêm buscar um mediador, quando as pessoas vêm buscar um árbitro, eles querem a solução. E se nós podemos oferecer
várias alternativas, se nós podemos oferecer a melhor alternativa, então, nós precisamos buscar esses conhecimentos para poder oferecer àqueles que estão nos procurando a melhor alternativa também. E quanto mais qualificado nós estivermos, nós podemos oferecer o melhor para ele, as melhores alternativas. E isso é muito importante, todo esse conhecimento e toda essa transformação que a mediação traz para a nossa vida. Gratidão, professor. Agradeço também, Marta, por esse bate-papo da gente. E convidar, né, as pessoas que estão nos assistindo aí, que puderem assistir, acessem nossa página do IBRAMAC, né, é www.ibramac.org, e procure saber nossos cursos. Nós temos cursos de mediação, né? Olha aí, tem o meu livro aí, que é o Mediador de Conflitos, está aí. Quem quiser saber mais, pergunta aí pelo YouTube, e a gente está respondendo para vocês. Acesse a nossa página. Nós temos hoje o curso de mediação EAD 100% online. É um curso que eu garanto para vocês, com a melhor matriz curricular do país. Nós temos a parte de testolativa, temos a parte de ciclo de diálogos, toda essa parte, comunicação não violenta, comunicação para a paz, as professoras estão aí conosco. Acesse nosso... Então, faça uma formação completa para saber, é importante que o mediador seja um perito facial, que ele seja um bom grafologista, que ele possa entender todas as ferramentas e sabendo. Lembre-se, você não vai deixar de ser economista, de ser médico, de ser advogado, porque você vai ser mediador. Não. É um PLI, é uma ferramenta. Acesse nossa página, www.ibramac.org. Espero poder ver você de novo num bate-papo agora, nessa roda de moído aqui da gente, tá bom? E só um detalhe, se alguém tiver feito perguntas aí pelo YouTube, a gente depois vai entrar em contato e vai responder, sim, as perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí ao professor, alguma pergunta sobre a mediação. E quem quiser informações sobre o curso, qualquer coisa, nós temos 2 números de telefone. Um número de telefone é o prefixo 81, né, que é o 99360-9889, e tem o outro número que é o 99529-0128, o WhatsApp. Entre em contato conosco, nós vamos ter o maior prazer em conversar com vocês. Venham fazer uma formação conosco. Lembrando, o curso do IBRAMAC é um curso de formação integral. Nós não temos um curso de informação, aqui nós temos um curso de formação. Eu sempre digo às pessoas o seguinte, é muito importante saber a diferença entre ler e estudar. Tem pessoa que lê muito e acha que está estudando muito, ok? Tenham uma boa noite, fiquem com Deus. Uma boa noite, pessoal. Tchau. Tchau.